Vamos aqui para a nossa sala de visitas? Ó, aqui na nossa sala de visitas, porque nós vamos falar sobre varizes. Como é que tá? Como é que tá as suas pernas? Dá uma olhadinha aí, assim, para as suas pernas. Eu tenho umas varizezinhas assim nas pernas. Que mulher não tem, né? A gente tem. Como é que tá as suas pernas? Você sofre dores, cansaço, como a Drica falou pra gente. Você não sabe como resolver, vai passar por uma cirurgia e está com medo? Calma. Calma, que a gente resolve para você com a doutora Ellen Martins, cirurgião vascular. Tudo bem? Pode entrar aqui na nossa casa, lindona. Seja bem-vinda. Prazer. Prazer é meu. Prazer é meu. Fica à vontade. Doutora, quando a gente fala de varizes, ó... Não assusta. Não, a gente fica antenado, assim, ó, ligado, né? Falou de varizes, a mulherada... Ai, meu Deus do céu, vai falar de varizes. E aí, doutora, quando a gente fala de varizes, estamos falando do que exatamente? Só aquelas veiazinhas, assim, fininhas? Aquelas fininhas, na verdade, elas nem são varizes, né? Então, assim, na verdade, o que é importante saber, a gente chama a doença de doença venosa. Então, a doença venosa, as varizes é uma parte dessas doenças venosas. Né? Então, a doença venosa, assim, é uma doença... as varizes são veias dilatadas e tortuosas, né? Que vão causando hipertensão venosa e, ao longo do tempo, dando repercussão clínica, né, no paciente. Então, às vezes, aqueles pacientes que vão ficando com a perna inchada, com a pele escura. E o último estágio da doença venosa é aquele estágio que tem úlcera, que aparecem aquelas feridas na perna. Certo. Então, a doença venosa, ela não engloba só varizes? Não só varizes. Tudo que a gente tem na veia? Todas as doenças venosas, isso. A gente tem insuficiência venosa por trombose venosa, né, que também dá uma dificuldade de retorno venoso. O mais comum de todas são varizes, né, que é uma das doenças mais prevalentes que a gente tem. Então, varizes são essas veias tortuosas e dilatadas que aparecem principalmente no membro inferior. Né? Agora, esses vasinhos, eles são vasos na pele, então eles não são varizes e eles não se transformam em varizes. E eles não causam danos, assim? Muito... Na verdade, assim, normalmente é mais estético, mas em grande quantidade eles podem até ulcerar e ter um sangramento espontâneo, pode dar uma queimação local, um incômodo local, mas eles não vão se transformar em varizes e não são eles que vão gerar a úlcera, né? Mas a insuficiência venosa. Ou do sistema venoso profundo, que no caso das tromboses, quando a gente tem uma obstrução, né? Ou do sistema venoso superficial, que o mais frequente são as varizes. Tá. Doutora, uma pergunta. Então, o que acontece para que uma varize apareça? Para que aquela veia vire uma varize. O principal, não sei nem se é na assim, verdade, como assim, é que a varize é uma doença multifatorial, né? Mas o principal fator é o genético. Então, é a tendência do organismo, tem uma deficiência de colágeno, inúmeras causas, que essas veias elas vão se dilatando ao longo do tempo. Né? Então, assim, a causa mais comum é genética. Alguns fatores eles vão piorar. Então, é mais frequente em mulheres por causa dos hormônios, né, da gestação. É mais frequente em pacientes assim, obesos, eles tendem a ter mais varizes do que as pessoas que estão no peso normal. Né? Mas o que acontece na veia? A veia ela vai ficando tortuosa. A gente tem um defeito na válvula, né? Então a válvula normalmente ela impede o retorno do sangue, que o sangue volte para baixo novamente, que a veia ela vai levar o sangue de baixo para cima. Então a válvula normalmente ela fecha direitinho numa veia normal. Essa válvula ela vai se abrindo. Como se fosse, deixa eu ver como que eu vou explicar o que é uma válvula. É válvula no coração? Não, nas veias. Nas veias. Nas veias. Então, essas válvulas elas vão se dilatando, elas vão ficando afastadas umas das outras, e aí a veia, o fluxo vai indo e voltando. Isso, com o longo do tempo, a veia vai dilatando, vai ficando mais complacente, é igual uma bexiguinha, ela vai ficando mais fininha e tortuosa. Isso. E aí não tem mais aquela complacência para fazer o bombeamento venoso. É como uma bexiga. A bexiga, exatamente se você isso, mais ou menos isso. Enche, diminui. Isso, ela vai ficando flácida, né? Então as válvulas não conseguem mais fechar e a parede da veia vai se dilatando. Então a gente vê umas varizes bem grossas mesmo, né? Nas pernas, em pacientes que demoram às vezes para fazer o tratamento. Tá, a insuficiência venosa mais comum em mulheres. Por quê? Principalmente por causa do fator hormonal, né? Infelizmente, fala que a gente leva desvantagem até nesse aspecto. É sacanagem, mas a gente acaba levando uma desvantagem. Então, assim, a gente vê isso mais em mulheres, dá quase 4 a 5 mulheres para cada homem. Também existe em homens, né? Mas, assim, tanto é que a chance de recidiva em mulher é maior do que em homem também. Então, normalmente, homem, quando tem varizes, a gente opera e a chance de recidiva é extremamente baixa.
Em mulher, a chance tanto é que o pessoal fala que volta, na verdade, assim, varizes eu falo que eu sempre gosto de explicar o seguinte, que varizes é uma doença igual a hipertensão e diabetes. A hipertensão e diabetes não tem cura, elas têm controle. Varizes é a mesma coisa, né, que é a doença venosa. Ela tem controle. Então, assim, não adianta operar uma vez, não significa que nunca mais você vai ter varizes. Na verdade, a gente consegue retirar as veias que existem, tratar o quadro clínico naquele momento, mas é uma doença evolutiva, então a gente tem que evitar a progressão da doença. Quais são os sintomas que a gente estava falando com a Drica, nossa artesã anterior? Eu não sei se você estava ouvindo, mas ela falou que operou semana passada e fez a operação por laser, que foi mais tranquila a recuperação. Mas eu perguntei para ela, você sentia o que antes? Ela falou que sentia cansaço. Isso, a maioria dos quais pacientes são os sintomas? Pode ser inchaço na perna, um cansaço no final da tarde, um peso. Tem paciente que refere um pouquinho de queimação, mas esses sintomas normalmente eles se acentuam assim no final do dia e nos períodos mais quentes. Então, no verão os sintomas são mais acentuados do que no inverno, justamente por quê? Porque a parede da veia com o calor ela ajuda a dilatar mais, aí vai retendo mais sangue, extravasa líquido, vai dando esse efeito inflamatório, então vai... E o último estágio que eu te falei, assim, vai inchando a perna, tem gente que vai começando a escurecer a perna. Isso já são sinais de que a doença está evoluindo e não está fazendo nada para interromper a progressão da doença. Certo. Então, até o último estágio que eu te falei, que é o de úlcera, né? Que são aquelas feridas que abrem na perna. Agora a pessoa aí é mais complicado, porque assim, aí é dor, dificuldade para estar no trabalho, tratamento tem que é mais afastar, difícil? aí é mais complicado. Eu falo, é sempre mais fácil você tratar uma doença na fase inicial do que na fase tardia. Isso que eu ia perguntar. Tem como tratar logo que, por exemplo, eu vou lá agora, quero saber se eu tenho uns vasinhos aqui, tá vendo? Sempre a prevenção é a melhor opção, né, para todas as doenças que a gente tem. E então, tem idade para começar? Não tem. Então, tem paciente, como tem muita tendência, tem gente que começa com 15, 16, já na adolescência, começa a ter alguns sintomas de varizes. Olha só, tem uma pessoa que participa conosco lá no nosso Instagram. Aliás, se você quiser enviar sua pergunta, faça isso. Vai lá no @mulher.com, deixa lá na foto, num post que está escrito varizes, que é o post desse assunto, dizendo que íamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. Aí você escreve a sua pergunta, manda a sua dúvida. Aproveita a doutora Ellen aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Ó, a Letícia, ela diz assim, ó, apareceram em minhas pernas por volta dos 15 anos e só aumentaram. Isso que a senhora acabou de falar, né? Tenho bastante na lateral e atrás dos joelhos e coxas e na lateral dos pés, meu agravante. Fico muito parada. Então, assim, isso que eu te falei, começa a aparecer já na adolescência, justamente por causa dos hormônios, né, em quem tem tendência já. É óbvio que paciente que não tem a tendência genética de ter, não tem a predisposição familiar, né, não vai desenvolver, não desenvolve varizes, mas é extremamente raro uma pessoa que não tem varizes. Não é tão frequente. Então, assim, começa a surgir na adolescência alguns vasinhos. Isso são sinais de que a pessoa pode vir a desenvolver as varizes. Então, por isso que é importante já começar o acompanhamento desde cedo. Né? Então, faz uma avaliação, a gente avalia, às vezes tem paciente que às vezes com 20 anos a gente precisa operar, tirar essa fena, porque tem um refluxo muito significativo, senão ao longo do tempo vai dando muita repercussão e as complicações vão ficando mais sérias. Né? E ela fala que ela ficou muito em pé, isso pode... Isso agrava os sintomas em quem já tem tendência. Mas dá varizes? Não dá varizes, isso piora os sintomas em quem já tem tendência. Então, se a pessoa tiver que desenvolver varizes, se ela ficar muito tempo em pé, a chance dela é de piorar. Então, assim, tem alguns fatores, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar e algumas coisas que ajudam a piorar os sintomas em quem já tem. Mas não que isso vá desenvolver as varizes. Tem uma participação, doutora, outra participação é da Maria de Lourdes Alves Barbosa, lá de Itapira, São Paulo. Maria, obrigada. Ela ligou aqui para a gente para participar. Você também pode participar pelo nosso telefone, 19 3871 9620. Envia sua perguntinha lá para as meninas do marketing, que o Iago traz aqui para a gente e a gente pergunta para a doutora, tá bom? Ó. Pergunta para a cirurgiã vascular. Tenho muita queimação na sola do pé e algumas veias saltadas. Isso é problema de varizes? Então, assim, é meio difícil de avaliar, mas assim, a parte de queimação, de inchaço, de cansaço, que foi isso que a gente já comentou, esses sintomas, eles podem ser de insuficiência venosa. Mas assim, todos os sintomas a gente precisa passar pela avaliação do cirurgião vascular. Então, a gente vai avaliar clinicamente o paciente, ver a presença ou não de pulso, de circulação de varizes, quantidade de vasinhos, ver se tem inchaço na perna ou não. A gente tem alguns exames complementares que a gente pede para estagiar a doença.
doença, né, para ver o tipo de tratamento melhor para fazer. Então, assim, podem ser sintomas, então sempre precisa passar para a avaliação do especialista para definir, para confirmar o diagnóstico e prosseguir com o tratamento. Tá. A auxiliadora Silvana diz assim, doutora, eu tenho vários vasos desde criança e hoje, com 48 anos, aumentou bem. Não é aquelas grossas, é fina. Ela fala assim, ó, poderei secar, pois não dói. É de família, minha mãe e meu irmão já têm. Então, se for só vasinho, que é o que é mais comum, que a gente chama de telangiectasias, as telangiectasias a maioria a gente consegue tirar só com a escleroterapia. Né? Então, aí não tem necessidade de intervenção cirúrgica. O que é a escleroterapia? A escleroterapia é como o pessoal fala aplicação, né? Então, a gente seca esses vasinhos. Então, você pode, através de várias substâncias, né? Você faz a injeção local e consegue tirar, eliminar esses vasinhos. Isso a gente consegue ter um resultado muito interessante, tanto estético quanto, mesmo que não sinta sintomas, porque senão, assim, eu falo que é muito mais fácil você tratar quando você tem pouquinho do que depois que tem bastante, né? São menos sessões que faz, é menos doloroso, né? É mais fácil, mais rápido. Então, se a gente, por exemplo, quem tem muita tendência, que ela falou que tinha desde novinha, né? Se tratar logo no começo... Ela fala desde criança. Então, é possível a criança também ter desde a criança deve ter falado assim, mas da adolescência, né? Criancinha mesmo não tem, é só depois do estirão, por causa dos hormônios, que começa a surgir mesmo. Então, aí, normalmente, depois da adolescência, começa a surgir. É frequente, 13, 14 anos, já começa a ter uns vasinhos mesmo. E quem tem tendência familiar tem muito mais chance de ter. Qual que é, doutora, o momento de se olhar e falar, precisa agora de uma intervenção cirúrgica, no caso das varizes? De varizes, a gente vai avaliar, né, se está tendo sintoma, né, se tem algumas vezes muito dilatadas na perna, que já está começando a ter inchaço, ou se no Doppler a gente avalia que tem algum refluxo significativo, aí a gente tem indicação de fazer um procedimento cirúrgico. Ou pelo menos assim, às vezes não só cirúrgico, né? Dá para fazer, hoje em dia a gente tem uns procedimentos um pouco menos invasivos, dá para fazer com laser, com radiofrequência, né? Que tem um resultado bom também. E aí, nesse momento da cirurgia, como é que fica a circulação sanguínea ali no pós e no durante ali? Na verdade, assim, essas veias, o pessoal, todo mundo fica preocupado, né? Que tirar, como que vai funcionar? Então, assim, na verdade, essas veias dilatadas, elas pouco contribuem para a drenagem venosa. Ou seja, ela já não está valendo mais. Na verdade, ela mais atrapalha do que ajuda. Olha só. Né? Então, assim, a gente tem as veias do sistema venoso profundo e tem as outras veias superficiais que elas já estão fazendo a drenagem venosa normal. Então, assim, a gente tira essas veias doentes, isso acaba melhorando a circulação, tá? Então, não vai atrapalhar nada. Acho que é mais ou menos isso. Tem mais aqui, viu, doutora? Tem mais? Eu tenho tanto as varizes na batata da perna, como tenho também muitos vasinhos nas coxas. Como amenizo isso? Então, a gente vai avaliar, né? Tem que avaliar. Normalmente, assim, a gente pode faz um tratamento, sempre a combinação de vários tipos de tratamento proporciona um melhor resultado, né? Então, a gente pode associar, às vezes, a escleroterapia com laser, pode associar a crioescleroterapia com a escleroterapia líquida convencional. Alguns casos, a gente faz uma microcirurgia, retira os vasos maiores, depois faz um tratamento complementar com a escleroterapia. Né? Então, a gente vai fazendo, tem várias opções e elas são bem individualizadas, né? Para cada tipo de veia, para cada tipo de paciente. Então, às vezes, não são todos os pacientes... fazer uma não são todos os pacientes que fazem o mesmo tratamento, né? Porque ninguém responde exatamente da mesma forma. Né? Tem alguns tipos de pele que você não pode fazer, por exemplo, que não é muito indicado laser, por causa do risco de fazer muita mancha. Né? Então, a gente tem que avaliar os tipos certinho de pele, o tipo de varizes, os locais, né? Para ver o melhor tratamento para cada um. Agora, doutora, esses creminhos que a gente vê por aí, que fala assim, acaba com as suas varizes em 7 dias e meio. Brincadeira. Gente, infelizmente não existe. Eu falo que infelizmente não inventaram nada totalmente indolor que tire os vasinhos, né? Nem as varizes. Se existisse, não tinha varizes no mundo. Então, infelizmente, não existe. Não existe tratamento milagroso. O tratamento é com a escleroterapia química ou térmica, né? Ou a retirada cirúrgica mesmo das veias doentes. Então, assim, não existe milagre. Falo que é igual remédio para obesidade, né? Se existisse alguma coisa que funcionasse 100%, não tinha gordinho no mundo. Né? O negócio é verdade. Não existe milagre. A gente vai fazendo devagarzinho, né? Agora, doutora, tem uma pessoa no Facebook, ela diz assim, Cecília, está lá no nossa rede social no Facebook, ela diz assim que ela vai fazer a cirurgia semana que vem e ela está preocupada com o pós-operatório.
É muito complicado o pós-operatório? Hoje em dia o pós-operatório de varizes está muito tranquilo, né? Isso vai variar, claro, do tipo de cirurgia que ela vai fazer, que às vezes a gente vai tirar só algumas reticulares, que são aquelas veias mais fininhas, em outros casos a gente tem uma grande quantidade de veias mais grossas, outros a gente vai precisar tirar safena, então cada um é um repouso diferente, é um pós-operatório um pouquinho diferente, mas de um modo geral o pós-operatório de varizes é bem tranquilo, né? Assim, normalmente em 4, 5 dias o paciente já está andando, super tranquilo, com pouca dor, e bem sossegado. Doutora, está já tem a varize, o problema de varizes, sofre, né? E engravidou. E aí, com o avanço da gravidez... Ao longo da gestação, os sintomas da insuficiência venosa eles vão se exacerbando, né? Porque assim, a própria gestação, além da descarga hormonal, que acaba promovendo a dilatação das veias, ela faz o útero gravídico, ele acaba comprimindo a veia ilíaca, né? Isso também dificulta o retorno venoso. Então, assim, na gestação, assim, todos os sintomas de insuficiência venosa, eles se exacerbam. Então, as varizes pioram, quem tem hemorroida, às vezes piora, ou podem surgir hemorroidas também durante a gestação, né? Tanto por causa dos hormônios, quanto pela compressão venosa. Sim. Então, isso a gente vai controlando durante a gestação e a gente tem que esperar depois que o parto para depois providenciar os tratamentos. Uma parte dos sintomas elas vão regredir depois do parto, né? Mas uma parcela fica. Eu falei, quanto maior o número de gestações, maior a quantidade de sintomas. Então, na primeira gestação surge um pouquinho, na segunda bem mais, vai só aumentando. Então, por isso que é até importante, às vezes, a paciente que está programando engravidar, passar por uma avaliação, às vezes a gente faz um tratamento antes da gravidez, para não ter muito sintoma durante a gestação. Porque na gestação, o ideal é a gente não entrar com muita medicação, não dá para fazer nenhum procedimento cirúrgico durante a gestação, só nos casos que às vezes tiver uma tromboflebite, alguma coisa que faz, mas é em último caso. Em último caso, né? Então, assim, o ideal é fazer uma prevenção antes da gestação também. Então, é importante sempre passar num vascular, assim, sempre que sentir alguma coisa diferente, ou se tiver dúvida, passa por uma avaliação, né? A gente avalia certinho e define os melhores tratamentos para fazer. Tá certo. Doutora, existe esse tratamento, existe a intervenção cirúrgica, mas tem esse tratamento. Esse tratamento não é a cirurgia? Não, a gente tem assim, para varizes a gente tem o tratamento clínico, né, com medicação. Medicação. Isso, tem algumas medicações que a gente usa para aliviar os sintomas, tá? Então as medicações, elas servem para alívio de sintoma, para melhorar o inchaço, melhorar a dor, né? Porque melhorar de repente a queimação, não chegou num ponto de ter que fazer um procedimento cirúrgico. A compressão elástica, que ela ajuda a melhorar o inchaço também, né? Mas assim, as medicações e a meia, elas não vão fazer desaparecer varizes existentes. Elas aliviam os sintomas que as varizes causam, mas elas não retiram as varizes. Para a retirada das varizes, só um procedimento intervencionista mesmo, né? Tá certo. Gente, estamos conversando com a doutora Ellen Martins sobre o tratamento de varizes, né, a prevenção, os cuidados, né, e aquilo que nós podemos fazer. Existe essa prevenção desde a adolescência, por exemplo? Então, porque se é um fator genético, tem como a gente evitar? Evitar 100% não, mas tem como a gente amenizar e diminuir a progressão da doença, né? Então a gente vai fazendo, por exemplo, o paciente vai controlando o peso, se tiver muita tendência, a gente até orienta assim, evitar o uso de hormônios anticoncepcionais que podem piorar as varizes em quem já tem tendência, né? Assim, quanto maior o número de gestações, foi o que eu te falei, pior a gravidez, então a gente explica isso sempre para paciente, então fala melhor ter 1, 2, do que ter 4, 5, porque deve piorar bem mais. Ou faz né? o tratamento. Isso, às vezes a gente faz o tratamento antes da gravidez, né? Usa compressão elástica, faz uma escleroterapia ou uma cirurgia antes da gestação, para ela não ter tanto sintoma durante a gestação. Sim. Né? E ao longo do tempo a gente vai controlando isso. Então, fazendo um acompanhamento programadinho, assim, um acompanhamento de rotina, a gente consegue evitar que a doença se agrave muito. Tá, doutora, eu queria perguntar, porque eu queria mais uma vez que você frisasse isso, para quem está em casa prestar atenção, você que tem as varizes não liga, né? E aí você caminha, você fica em pé, você não está prestando atenção nessas dores que você está sentindo na perna e esse cansaço. Quais são as complicações que a varize pode causar na saúde da pessoa? Então, uma das principais complicações é a úlcera venosa, né, que a gente tem, que a pele vai ficando escura, endurecida, fina, e quando ela chega nesse estágio, aí já é um estágio irreversível.
tá? A gente não consegue reverter o aspecto da pele e vai abrindo úlceras. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para evitar a recidiva de feridas. São feridas muito difíceis de cicatrizar, que causam dor, infecção, né? Uma outra complicação são os episódios de tromboflebite, que são as inflamações que a gente tem nas varizes, principalmente varizes de grosso calibre, né? E essas tromboflebites, elas dão muito desconforto e dor local e elas podem evoluir para trombose venosa profunda, né, que é o coágulo, ele se dirige ao sistema venoso profundo e isso dá embolia pulmonar, né, que a embolia é mais raro, mas é uma coisa que pode acontecer. E a embolia pulmonar, dependendo da gravidade, pode levar a óbito, né? Então, por isso que é importante sempre evitar de chegar nesses últimos estágios assim mais graves. A primeira pessoa que a pessoa tem que procurar o profissional seria o clínico geral ou não? Quando tem algumas varizes, é melhor ir direto no cirurgião vascular. Melhor, né? Paciente com vasinho, com varizes, se a mãe já já operou vai de falar varizes, nesse assunto, já está vai inchado, melhor já ir direto no cirurgião vascular mesmo, que ele vai orientar o melhor tratamento ou como se vai fazer a prevenção, né? E depois Isso que a pessoa importante. fez a cirurgia, ficou lá usando aqueles meiãos, a perna vai ficar linda, maravilhosa, porque tem gente que faz pela estética, porque Então, assim, é desagradável, às vezes não usa nem saia, nem vestido, com vergonha, né? Assim, o aspecto estético ele melhora muito, né, depois do procedimento cirúrgico, principalmente quando a gente faz numa fase inicial, que foi o que eu expliquei. Então, é muito mais fácil tratar uma paciente que tem varizes fininhas, com alguns vasinhos, você consegue dar um resultado estético muito melhor do que aquele paciente que já está com mancha na perna. Né? Não sei se já viu alguém assim que vai ficando com a perna escura, assim, do tornozelo para aqui perto do tornozelo. Ah, vai eu já vi senhoras, Isso, normalmente é mais comum em pessoas mais idosas. Sim. Né? Mas quem tem muita tendência, na faixa dos 50 anos, 45, 50 anos, já começa a escurecer. Então, eu falo assim, escurecimento da perna não é normal. Não é normal, né? mesmo. Então, dor não é normal, inchaço não é normal. Então, qualquer alteração que você sentir, o ideal é procurar um cirurgião vascular para evitar a progressão da doença e diminuir essas complicações que são extremamente graves, né, se a gente não tratar. Sim, por exemplo, depois da cirurgia, por exemplo, tem alguém falando conosco agora, está lá no Facebook, Marina? E lá no Facebook, que ela já fez 2 vezes a cirurgia. Isso é porque volta ou a pessoa faz um pouco, faz na verdade, é isso justamente que eu te falei. A varize é uma doença progressiva, é uma doença que não tem cura. A gente consegue retirar os vasos que existem naquele momento. Mas depois a tendência do organismo novos. de formar novos vasos, a gente não consegue intervir. Sim. Por isso que, por exemplo, aos 20 anos ela tem alguns vasinhos, aos 30 vai tendo mais, aos 40 mais. Se você nunca intervir nessa progressão da doença, não vai, ela vai chegando aqui até o último estágio. Então, se você vai operando, na verdade não é que voltou, é que você vai evitando da doença evoluir até o estágio de úlcera. Né? Então, você vai, tira as vasinhos que surgiram agora, daqui mais para frente vai tirando de novo, porque a doença, infelizmente, não tem cura, ela tem controle, né? Mas cura não. Agora, é um tratamento caro, né? A pessoa consegue fazer isso, sei lá, pelo SUS, ou não? A parte estética pelo SUS não faz, né? A parte de aplicação, essas coisas não. Mas o procedimento de varizes para paciente que tem refluxo de safena ou com úlcera é feito pelo SUS também. Eu não sei aqui como funciona exatamente o encaminhamento, não sei se é demorado ou não, mas o SUS é para fazer isso aí, pelo menos. É para fazer, né? Se tiver alguma situação de risco. Isso, aí normalmente faz pelo SUS também. Os convênios cobrem, só menos a parte estética, mas o resto tudo é porque é uma doença, né? Não é só estética. Entendi. Tá. Então, se você vai fazer o tratamento, você consegue fazer pelo SUS se tiver agregado aí algum risco, né? Na verdade, é complicado, né? Porque se tem a varize, pode ser que venha um risco, né? Então, E por isso que é importante acompanhar, porque daí assim o cirurgião vascular ele vai direcionar os pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico e isso vai otimizando, né, o tratamento. Entendi. Certo? Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada Quem a você. quiser entrar em contato. Aí eu atendo em Sumaré, né? E atendo em Campinas, nas clínicas. Aí eu deixei o cartãozinho com os telefones. Aí pode entrar em contato às vezes com a minha secretária. Aí ela já passa os contatos certinho. Estão também aparecendo aí na sua tela agora. Aqui em cima, liga, entra em contato com a doutora, pede informação e não fica sofrendo aí, né, doutora? É isso aí, não tem que correr atrás mesmo, não deixa piorar, né? Porque depois... É importante a gente se prevenir sempre, né? É a prevenção é sempre melhor do que um tratamento mais tardio. Como que é o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, não é mesmo, doutora? É isso aí. Então, qualquer médico vai dizer isso para você, eles estão certos. Então, previna-se, tá bom? Obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade.